Yeah, I was at a Diddy party. I was one of the party favors. Essa é Alison Carter. Quando criança, ela foi traficada por pessoas ligadas ao Diddy e passou por uma série de abusos. E é isso que ela tem a falar sobre Diddy e suas festas. You knew these parties were not okay. They weren't freak-offs. They were satanic ritual orgies. You knew children were there. Mas não são apenas as festas do Diddy que possuem ligação com o ocultismo. O buraco é muito mais embaixo. As forças malignas que movem as peças desse tabuleiro estão espalhadas por Hollywood e toda a indústria do entretenimento. E se eu te contar que tudo isso foi orquestradamente planejado, estando nas músicas, no cinema, vindo desde a origem dos Estados Unidos no século XVIII. Hoje você vai descobrir quem realmente está por trás dos panos, movendo as marionetes. Thank the devil and all the dark lords. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Toda essa apologia a Satanás que hoje acontece no mainstream não é por acaso. Isso faz parte de uma agenda que há séculos é planejada. O Diddy é só uma marionete nesse teatro. Quem está por trás das cortinas são os mesmos que planejaram essa agenda e comandam toda a indústria. Não tem como falar dessa elite oculta sem falar do mundo espiritual. Por isso, o que você verá agora é uma análise espiritual histórica. Tudo começa com uma mulher chamada Helena Blavatsky. Blavatsky nasceu no Império Russo. Ela era médium e foi iniciada no conhecimento esotérico. Durante sua vida, ela afirmou ter tido contato com seres espirituais que ensinaram a ela conhecimentos ocultos. Entre esses conhecimentos estava a nova era, a Era de Aquário. Essa era surge como um período de transição mundial. Seria o fim da Era de Peixes, que era considerada a era da doutrina cristã de Jesus Cristo. Uma das primeiras formas de identificação que os cristãos usavam entre si era o símbolo do peixe, demonstrando como o cristianismo estava diretamente ligado à Era de Peixes. A Era de Aquário, revelada por esses seres espirituais, traria o fim da Era cristã, o fim da doutrina e dos dogmas e o início de uma nova agenda. Uma agenda que pregava um mundo conectado, um mundo globalista. Que agora o que prevalece seria a liberdade do indivíduo, a liberdade espiritual para acreditar no que quiser, a liberdade sexual para fazer o que quiser com o próprio corpo. E que ao invés da liderança de Cristo, o mundo seria liderado por esses seres espirituais, que seriam, na visão dela, guias evoluídos. Esse seria um período de liberdade, mas liberdade sem Cristo. Um período de paz e amor, mas sem Cristo. Com esses conhecimentos ocultistas, Blavatsky desenvolveu sua filosofia esotérica, que trazia como um dos seus pontos algo que seria o portador da luz, no latim, Lucifere, ou Lúcifer em português. A Bíblia aponta Lúcifer como o diabo, Satanás, e de acordo com Blavatsky, Lúcifer teria sabedoria esotérica, que afasta a ignorância e permite a evolução espiritual. O curioso é que em Gênesis, na Bíblia, escrito há cerca de 3.500 anos atrás, era mostrado Lúcifer como a serpente que portava o mal, enganando a humanidade através de Adão e Eva, ao buscarem o conhecimento do bem e do mal pelo fruto proibido no Jardim do Éden. Blavatsky recebeu em contato com essas entidades espirituais a mensagem que deveria vir uma nova era, uma era de liberdade, negando tudo o que foi pregado pelo Cristo e abraçando os desejos de uma própria natureza que leva à morte e à destruição na visão cristã. Em 1875, Helena Blavatsky funda a Sociedade Teosófica. Queria difundir essas ideias anticristãs e levar essa agenda ao mundo. E quase 100 anos depois, o resultado disso começa a ser visto na prática, quando no fim da década de 60 surge um fenômeno no mundo, a contracultura, com movimentos como os hippies que pregavam novamente a paz e amor, mas sem Cristo, uma direta afronta à doutrina cristã. Isso é o início da Era de Aquário, uma era de iniquidade. Mateus 24:12. Por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, um dos sinais de que os fim dos tempos está próximo é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Nós temos visto isso se multiplicar de forma progressiva nas últimas décadas, mas a palavra grega usada para iniquidade é anomia, e ela significa desrespeito ao direito, à ordem e aos critérios relacionados. Ela pode significar ateísmo, ela pode significar rebeldia contra a lei, desprezo e violação à lei de Deus e condição de oposição direta a Deus. Por que essa iniquidade, essa maldade, esse desprezo às leis de Deus, essa oposição a Deus se multiplicou tanto de algumas décadas para cá? A chave para essa resposta é a Revolução de 68.
A Revolução de 1968 foi liderada por jovens marxistas franceses e trouxe para o mundo uma oposição ao conservadorismo. A partir daí, a agenda que afronta o cristianismo começa a se proliferar de maneira acelerada. Mas a partir dessa época, no Ocidente, começou a haver uma ruptura maciça com o cristianismo, tanto na Europa quanto na América do Norte. E tradições. Até então, os países europeus eram todos cristãos, a América era toda cristã. Católico e protestante, na Europa a mesma coisa, catolicismo fortíssimo, eles eram cristãos, eles tinham valores familiares, eles tinham valores morais. E a partir dessa era, dessa revolução, houve essa ruptura. E um ano depois, em 1969, acontece o festival de música Woodstock, um festival hippie em que milhares de pessoas participaram desse movimento de sexo, drogas e rock and roll. O cartaz de Woodstock era bem transparente com o que eles pregavam. Nele trazia um slogan, Woodstock, uma exposição aquariana, promovendo a crença deles na agenda de Helena Blavatsky, passada pelas entidades espirituais que ela teria tido contato. E respeitando essa agenda, o movimento hippie cresceu, fazendo diversas pessoas cederem aos valores anticristãos. E o movimento hippie nunca escondeu que isso fazia parte de sua ideologia, tendo como seu principal símbolo a cruz de Nero, uma cruz invertida e quebrada. Nero foi um imperador romano que governou cerca de 60 anos depois de Cristo, e foi o reinado dele o que mais matou cristãos na história, jogando eles no Coliseu para serem devorados por leões. Nero usava esse símbolo da cruz para representar um mundo em paz sem o cristianismo, e para humilhar os cristãos que foram brutalmente assassinados nessa época. E esse símbolo representa o movimento hippie, que supostamente pregava paz e amor, mas já entendemos agora a origem esotérica desse movimento. Se prepara, porque agora as coisas começam a ficar mais estranhas. Pouco tempo depois do desenvolvimento da agenda da Era de Aquário de Blavatsky, surgia outro líder esotérico pregando o surgimento de uma nova era. Esse era Aleister Crowley. Crowley foi um ocultista britânico de grande influência na cultura, e principalmente na indústria da música, e você já vai entender o como. Em 1904, durante uma viagem a Cairo, no Egito, Crowley viveu uma experiência sobrenatural. Segundo ele, sua esposa Rose Kelly entrou em um estado de transe espiritual, e começou a comunicar que uma entidade divina estava tentando se conectar com Crowley. Ela ficava repetindo a frase que os deuses esperavam por Crowley. Após isso, ainda em estado de transe, ela levou Crowley ao Museu de Bulaq, no Cairo, onde ela indicou uma placa funerária, conhecida hoje como a Estrela da Revelação. Essa placa exibia a imagem do deus Horus, e foi esse evento que convenceu Crowley que uma revelação espiritual sobrenatural estava prestes a ocorrer. Nos dias seguintes, Crowley recebeu a mensagem de uma entidade que proclamava o início de uma nova era espiritual para a humanidade, o Aeon de Horus. Nessa nova era, o ser humano seria chamado a se libertar das restrições das religiões dogmáticas e a viver de acordo com sua verdadeira vontade. Crowley trazia uma frase muito emblemática: "Faze o que tu queres, há de ser todo da lei", que declarava que o indivíduo poderia fazer tudo o que quisesse, pois tudo é permitido, significando uma era que traria o fim da doutrina cristã, uma nova era de liberdade, mas liberdade sem Cristo, promovendo uma libertinagem sexual, uso de drogas e liberdade espiritual, incentivando o aprofundamento no ocultismo. Essa ordem começa na Alemanha e aí depois ele assume o controle dessa ordem e aí ele começa a ter vários insights e sentir que ele é um emissário do Horus, do retorno do Horus. Ele é o evangelista dessa nova era. Então ele começa a tentar criar uma cultura esotérica, superando a cultura cristã. E ele muito sabiamente, né, provavelmente orientado pelos espíritos guia dele que dava as dicas, né, ele começou a atrair a atenção de formadores de opinião dentro da música, dentro da literatura. Pro Crowley é o Lúcifer que vai trazer o Horus à tona, né? O Lúcifer é essa consciência luciférica, né? Que vai trazer o esclarecimento, né? Como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Crowley, ele começa a doutrina crowleyana telêmica. Ele, como um bom apóstolo dos emissários de Horus, ele conseguiu divulgar isso tudo de forma subliminar. Você vê um filme, tu escuta uma música, daqui a pouco você introjetou aquilo, porque quando você escuta um discurso religioso, seu espírito crítico tá aguçado. Você fala, não quero, não aceito. Mas quando você vê um filme, você tá com a sua resistência baixa, você tá com a guarda baixa. Aí as mensagens vão se impregnando. Já vimos isso antes, né? Helena Blavatsky, poucos anos antes, havia recebido uma mensagem muito semelhante de seres espirituais também. Com seus ideais esotéricos, Crowley influenciou e muito a cultura pop e a indústria da música, influenciando os Beatles em músicas como Imagine, o Led Zeppelin em Stairway to Heaven, Black Sabbath e Iron Maiden. Nessa época, o ocultismo penetrava no mundo da música, e surgiram muitas teorias sobre esses artistas estarem fazendo pactos para conseguir o sucesso.
algo que chegou a ser dito pelo próprio Bob Dylan em entrevista. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. Na filosofia de Crowley era mencionado também o olho que tudo vê, o olho de Horus. Nela, o olho representa a capacidade de enxergar além das ilusões, alcançando um estado de percepção espiritual clara. Esse símbolo egípcio está estampado na nota de $1. Agora você vai entender como tudo se conecta e vai muito além da indústria da música, penetrando em todas as camadas da sociedade, da base até a pirâmide, até a elite e governos que controlam o mundo. O olho que tudo vê está na nota de $1. Já mostra que tem muita coisa por trás da história do surgimento dos Estados Unidos. Essa pirâmide com olho representa o olho de Horus, e por trás existe uma luz iluminando esse olho, que estudiosos dizem ser a estrela de Sirius, que também representa Horus. Mas para entender como tudo se conecta no final, você precisa entender primeiro a mitologia egípcia de Horus, e como ela possui relações bem peculiares com a história de Jesus Cristo. Na mitologia, Osíris era o rei do Egito e marido de Ísis, mas o seu irmão Sete o mata e esquarteja antes que houvesse um herdeiro para o trono. Para evitar que Ísis ressuscitasse o corpo de Osíris, Sete corta e espalha todas as partes do corpo de Osíris pelo Egito. Porém, Ísis recupera cada uma delas e as junta novamente. A única que faltava era o órgão reprodutor, o órgão fálico, que ela substitui por um pedaço de madeira. Usando sua magia, Ísis revive Osíris tempo suficiente para engravidar dele e conceber seu filho, Horus. Então foi uma gravidez espiritual, virginal. Tipo, Maria descerá sobre ti o Espírito Santo, né? O poder do Altíssimo te envolverá. Então o nascimento de Horus é um nascimento sobrenatural. Não foi de uma relação normal, assim como Jesus. Então você tem esse dois Jesus concorrentes, dois filhos divinos que nasceram virginalmente. Na mitologia, para que se pudesse ter o nascimento ou retorno de Horus, é necessário o órgão de Osíris, que é o obelisco, e o útero de Ísis, que no Egito é a pirâmide. Um é o masculino e o outro é o feminino. Então, o obelisco representa o órgão de Osíris e a pirâmide representa o útero, para os dois trabalharem juntos para trazer Horus. E é isso que a pirâmide na nota do $1 representa. A pirâmide, ou essa pirâmide aí, não é uma pirâmide, é um trapezoide. E o trapezoide é uma forma geométrica muito importante na geometria sagrada. A pirâmide sem a ponta, sem a cabeça. Por quê? Isso, as pirâmides onde os incas e os maias faziam os sacrifícios. Não era pirâmide, era isso aí. As pirâmides antigas que tinha lá nos fenícios, na Síria, era tudo assim. Porque ali no topo eles faziam o culto de sacrifício humano. É igualzinho a pirâmide do Egito, porque a pirâmide, a grande pirâmide do Egito, ela não tem a ponta. Não tem. Não tem. Eles tiraram, dizem que a ponta era de ouro. Qual que é a ideia? Existe uma expectativa esotérica, e eles tentaram fazer isso no ano 2000, certinho no ano 2000, na virada, colocar de novo a ponta de ouro na pirâmide do Egito. O quê? E eles acham que quando eles encaixarem o topo da pirâmide, o filho divino vai aparecer, o Horus, ou o Cristo místico, ou o anticristo. O que isso aí tá dizendo? Tá dizendo que a estrela Sirius, ela subindo, ela vai trazer esse olho que tudo vê, e ele se encaixando ali vai instituir a nova ordem mundial. E tudo isso estar na nota do $1 não é por acaso. Agora você vai entender como tudo se encaixa. Então esse seria o destino secreto da América. O destino secreto da América seria trazer aquele que vai criar uma nova ordem mundial, um governo global, uma república global, naquele rei filósofo nos moldes do que Platão falou na República. Isso é o que algumas sociedades secretas creem, segundo Manly P. Hall no livro O Destino Secreto da América, inspirado na Nova Atlântida do Francis Bacon. Ao contrário disso, você tem um monte de cristão falando, não, os Estados Unidos não vai trazer o Horus e trazer o paganismo, os Estados Unidos vai trazer, vai espalhar o cristianismo pelo mundo e vai trazer a volta de Cristo. Então tem esses dois grupos concorrentes ali, ó, brigando. O problema é que os pais fundadores da América, e aí George Washington, que dá origem a Washington, eles tinham essa visão mística.
Aí você fala, como é que esses caras diziam que eram cristãos e botam um obelisco ali, botam um pentagrama, botam uma figura de Baal? Fachada? O livro se chama The Secret Architecture of Our Nation's Capital, ou seja, a arquitetura secreta da nossa capital, né? E aí o subtítulo do livro é Os Maçons e a Construção de Washington DC. Então eu tô tirando essas informações desses dois livros. O obelisco, ele tá alinhado com a ascensão da Estrela Sirius. A Estrela Sirius sobe exatamente alinhado com o obelisco, alinhado com a Casa Branca, alinhado com o Congresso norte-americano. O destino secreto da América seria isso, seria criar um governo mundial, e esse governo mundial seria uma república mundial governada pelo rei filósofo, que é o Horus reencarnado. Esse conhecimento esotérico está enraizado na origem dos Estados Unidos. Os fundadores do país eram em grande maioria maçons. Por isso, em Washington DC, a capital, existe tanta referência na arquitetura, com o obelisco representando o órgão de Osíris e a cúpula representando o órgão de Ísis, fora toda a simbologia que está espalhada pela cidade, indo de pentagramas até estátuas fazendo referência a entidades. Com o passar das décadas, a agenda da nova era foi se instaurando, usando a mídia, a música e o cinema, para ir aos poucos convencendo o mundo. E através do feminismo, da cultura woke e outros movimentos, hoje vemos um mundo tomado por essa agenda anticristã, que progrediu e está distribuída em cada camada da sociedade, incluindo até a elite oculta, que comanda o mundo por trás dos panos, mexendo cada marionete, como o Didi e outras celebridades que vivem mostrando simbologias. Com o passar do tempo, a necessidade de ocultar as intenções na música e no cinema foi diminuindo, porque a população foi cada vez mais se acostumando com essa agenda, e não se incomodando mais se os maiores artistas do mundo sobem no palco e ficam fazendo apologia ao inimigo. Os rituais ocultistas para obter sucesso sempre foram teorizados na música e no cinema, mas hoje parece que o tempo da iniquidade chegou, e o desrespeito pela palavra de Deus é tão grande que hoje esses rituais não precisam mais ser feitos escondidos, mas agora tem a liberdade de serem feitos em um palco de show de música, que vai ter milhares de pessoas apoiando e aplaudindo. No fim, quem está por trás de tudo que tem acontecido em Hollywood não é o Didi, mas sim forças que há 2000 anos já foram ditas na Bíblia que seriam as verdadeiras oponentes. A Bíblia diz: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Mas a esperança existe. Enquanto não acontece a volta de Jesus, está havendo um grande movimento de avivamento cristão mundo afora. Mas em meio à batalha espiritual que acontece em Hollywood nos dias de hoje, vemos que nem tudo está perdido. Atores como Chris Pratt estão cada vez mais se posicionando sobre a fé deles em Deus. God is real. God loves you. God wants the best for you. Believe that. I do. Muitas novas obras estão surgindo. A série The Chosen, que conta a história de Jesus. O filme A Forge, de 2024, que está tendo muito sucesso no Brasil falando de valores cristãos. Enquanto Didi está sendo preso por tráfico humano e abuso, estúdios fazem filmes para expor esse tipo de crime e trazer consciência sobre a realidade, como o filme Sons da Liberdade, que traz luz a toda a questão do tráfico de crianças que cresceu tanto nos últimos anos. Se você quer fazer parte dessa esperança, colaborando com o mundo através da sua produção de conteúdo e espalhando a sua mensagem, você pode fazer disso um negócio que te gera dinheiro. Para isso, te recomendo que assista esse vídeo. Sem mais, eu sou o Gabriel e essa é a minha mensagem.